você tem 50 artigos para ler, seja da sua faculdade, do seu doutorado, para sua tese, para um projeto, mas a cada artigo que você lê, você se sente mais perdido e completamente inundado de informações. Se esse é seu caso, esse vídeo é para você. Mas, primeiramente, se você lê artigo científico ainda daquela forma sequencial, primeiro lê o abstract, depois a introdução, depois os métodos, depois a discussão, você está se torturando. Porque você está lendo um artigo da mesma forma que você leria um livro, da mesma forma que você leria um romance. Cientista não faz isso. Lê o artigo de cabo a rabo, letra por letra, é mais uma exceção do que uma regra, tá? No mundo científico. O que se faz é minerar o artigo. Eu sou Yane Lauder, médica geneticista pela Unicamp e estudante de PhD aqui nos Estados Unidos. Há vários anos eu leio pelo menos 100 artigos por semestre. E com essa experiência eu comecei a estudar métodos e desenvolver métodos para como ler esses artigos de uma forma mais rápida e eficaz e que realmente extraísse o que eu queria extrair do artigo. Hoje eu uso 4 métodos para ler artigos científicos. Desde quando eu tenho só 10 minutos para ler, até quando eu tenho várias horas e preciso ler com muita profundidade. Isso que você vai aprender hoje, eu demorei vários anos para entender. Então, você não vai cometer os mesmos erros que eu cometia lá no começo e já vai começar de uma forma muito mais prática. E esses 4 métodos que eu uso para ler artigos, eu transformei nas 4 casas de Hogwarts. E aí, daqui para o final do vídeo, você vai entender como a energia, a atitude de como você lê o artigo pode refletir de fato cada uma dessas 4 casas. E não é só sobre o tempo que você tem para ler, é mais sobre a atitude como você vai ler cada tipo de artigo. E eu vou explicar isso melhor. Mas antes, se você é interessado em vida acadêmica, em ciência, não se esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal, que aqui sempre vão existir ferramentas para ajudar na sua jornada científica. E vamos lá de método. O método que eu mais uso é o método Grifinória. Cerca de 80% dos artigos que eu leio com o método Grifinória, que é um método rápido, prático e objetivo. O que a Grifinória quer? O que as pessoas da casa Grifinória fazem? Elas sabem muito bem o que querem e fazem isso com determinação e objetividade. E eu vou te explicar como funciona para artigo científico. Pega um caderninho de anotações e o artigo que você quer ler. E aí você escreve nesse caderninho o título e as informações importantes do abstract. As premissas da introdução, o método e os resultados da forma como está no abstract. Nesse momento, muitas vezes, eu percebo que, na verdade, o artigo não era aquilo que eu pensava e eu já paro de ler. Mas vamos supor que eu realmente vi que o artigo era realmente o que eu queria, eu tenho realmente que ler esse artigo, então eu vou continuar a ler. Depois que eu fiz essas anotações referentes ao título e o abstract, eu vou anotando no papel a estrutura do artigo. O que é a estrutura do artigo? Os títulos e os subtítulos. E as tabelas. Quantas tabelas tem, os títulos e subtítulos, para entender a estrutura geral do paper. E agora, o próximo passo, que é o mais importante, é ver as figuras, e somente as figuras. E aí, você vai olhar para as figuras até que você as entenda e entenda qual é o objetivo principal daquela figura. Por exemplo, se o paper tem essa figura aqui, o que é que eu vou dizer? A figura 1, parte A, fala que a altura é fortemente e positivamente correlacionada com o peso. E a figura 1, parte B, fala que o exercício físico é moderadamente e negativamente associado com o peso. Pronto. E aí você vê as figuras e o último passo é ler a conclusão. Se o artigo não tiver uma conclusão, de fato, assim, um subtítulo com o nome conclusão, a conclusão ela vai estar no primeiro parágrafo da discussão. Quando você tiver finalizado a forma Grifinória, você vai ter uma ideia muito clara do objetivo e dos resultados daquele artigo científico. Por quê? A pessoa de Grifinória, o próprio Harry Potter, ele não quer ficar sabendo qual tipo de pipeta você usou, qual o tipo de software, qual a versão do software que você usou. Ele quer saber o que você fez e qual resultado você atribuiu, rapidamente. Esse método Grifinória, ele é excelente para que você não fique tão envolvido naquele paper, tão envolvido nos detalhes, que você fuja da ideia principal. Esse método Grifinória, ele vai te dar qual é a ideia principal e vai impedir que você fique com a paralisia do excesso de informação. Então, por isso que ele é o que eu mais uso. Então, vimos que Grifinória é um método rápido, eficiente e que não quer saber dos detalhes. O segundo método de leitura é o método Lufa-Lufa. As pessoas da Lufa-Lufa são pacientes, trabalhadoras e honestas.
acreditam no valor do trabalho. E o método Lufa-Lufa é um método que requer um tempo um pouco maior, um tempo médio. Em geral, eu uso 2 a 3 horas para ler artigos no método Lufa-Lufa. E ele é um método quando você precisa saber um pouco mais detalhes, você quer entender melhor como é que foram esses métodos, quer ter uma figura, assim, uma imagem mais detalhada daquele artigo. As ocasiões em que eu uso o método Lufa-Lufa são, por exemplo, journal clubs, em que eu tenho que ter uma propriedade maior sobre aquele artigo. Ou então, quando eu vou discutir com o meu professor sobre algum artigo específico em que eu realmente preciso ter uma noção melhor daquele artigo do que apenas uma leitura rápida. No método Lufa-Lufa, eu uso a inteligência artificial para transformar o que seria uma leitura chata numa leitura mais interativa. E aí, eu uso o prompt que eu vou mandar para vocês, tá? Aqui na descrição do vídeo, tá? Mas é um prompt em que eu solicito que a inteligência artificial faça perguntas de uma forma sequencial sobre o artigo e eu vou encontrando essas respostas e anotando. E aí, eu vou achando as perguntas de acordo com o que a IA vai fazendo. Por quê? As pessoas de Lufa-Lufa, elas são pessoas alegres, felizes. Então, é um método que não para impedir que você se perca naquela leitura chata e que torne aquilo um estudo mais ativo. Então, no final dessa leitura, muitas vezes eu leio novamente as perguntas e respondo em voz alta. Isso é bom porque se você for precisar discutir aquele artigo, as perguntas já vão estar na sua mente e na sua boca de uma forma muito natural. Isso é um método de estudo que também é chamado de método reverso, que é quando você começa pelas perguntas e vai respondendo as perguntas de acordo com a construção do conhecimento. É um método muito eficaz. O terceiro método de leitura de artigo científico é o método Corvinal. As pessoas da casa Corvinal são críticas, profundas, eruditas. Isso tudo é que o método Corvinal transmite. O método Corvinal, ele é baseado no método socrático, o método da tese e da antítese, para você achar a verdade, que também, algo muito parecido foi usado muito durante a Idade Média, que é o método disputatio, em que você tinha duas pessoas discutindo, pessoas que eram diametralmente opostas, discutindo para chegar à verdade. E aí, quando é que eu uso o método Corvinal? Quando eu preciso ler um artigo com extrema profundidade. Por exemplo, quando eu sou a revisora de um artigo. E caso você seja estudante de doutorado ou pós-doc, isso é uma possibilidade bem real, tá? Que seu professor ele te mande artigos para que você atue como uma revisora, como um revisor. Ou, por exemplo, quando você está escrevendo um artigo científico com base em outro artigo. Então, um artigo X, escrito por outro autor, é a base do artigo Y que você está construindo agora. Então, você realmente tem que ler com muita profundidade o artigo X e tem muita crítica sobre o artigo X. Eu só usei esse método 2 ou 3 vezes porque ele realmente é bem demandante, tá? E quais são os passos do método de leitura Corvinal? Primeiro passo é usar os métodos ou Lufa-Lufa ou Grifinória, que foram os que eu já citei, para se introduzir o artigo. Depois que você se introduzir o artigo, é que chega no método Corvinal de fato. O método Corvinal, ele é baseado na formação de conhecimento socrática, que é quando existe a tese e a antítese, e aí elas se chocam para que você encontre a verdade. Algo muito semelhante foi usado também na Idade Média, que é o disputatio, em que um indivíduo defendia um ponto e outro indivíduo defendia um ponto diametralmente oposto, para que pudesse surgir a verdade, para que a verdade fosse parida. Então, o que é que você vai fazer? Para isso, você também vai usar a inteligência artificial, de acordo com o prompt que está no link da descrição. Mas o que você vai pedir para a inteligência artificial, basicamente, é que ela critique o artigo como se fosse um revisor extremamente cético quanto a tudo, absolutamente tudo, que o artigo escreveu. Você vai pedir para que esse revisor, que é a IA, negue todas as premissas da introdução, para que ele negue cada ponto dos métodos e para que ele negue as conclusões. E aí você, como um cientista da sua área, vai comparar o que o artigo disse e o que esse revisor disse e avaliar como cientista, né, como revisor que tem propriedade nesse assunto, qual é a verdade, quem está com a razão, ou se alguém de fato está com a razão ou não. Para não ficar tão abstrato, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que existe um artigo que fala sobre estudos genéticos em populações africanas. É um artigo que está falando que fez um mapeamento genético da população africana. E aí, na introdução do artigo, está escrito assim: a população africana é pouco estudada, é negligenciada em artigos de estudos genéticos.
E é isso que diz o artigo. A IA vai dizer assim para você: essa premissa é falsa. Os africanos foram tão estudados quanto os europeus ou os asiáticos. Os africanos não são negligenciados. E aí você, como cientista, vai avaliar, de acordo com o seu conhecimento prévio, de acordo com as referências que o próprio paper cita, se aquilo realmente é falso ou verdadeiro. Se quem está correto é o artigo ou é o revisor que está negando tudo. Nesse caso, obviamente, quem está correto é o artigo, que de fato a população africana ela é pouco representada em relação às outras populações, e é isso você saberia de acordo com o seu estudo prévio ou de acordo com alguma pesquisa que você tenha feito, certo? E você vai realmente confirmar que o artigo usou uma premissa verdadeira. E aí vamos supor que nos métodos desse artigo, eles explicam que colheram sangue, colheram material genético de pessoas da África do Sul, da Namíbia, do Zimbábue, e que os autores consideram que isso é representativo da África. A inteligência artificial vai falar assim para você: esse artigo disse que esses 3 países são representativos da África. Isso é falso porque todos eles ficam no Sul e, na verdade, não representam toda a heterogeneidade da população africana. E aí, quem está correto é o revisor que criticou, porque ele criticou a população, considerou que a população não é representativa o suficiente e, de fato, a população não é representativa. Eles deveriam ter feito um sampling, né? Uma amostragem mais homogênea, heterogênea, na verdade, envolvendo diversas partes da África para que fosse mais representativo da África em si. Então, a inteligência artificial, nesse caso, ela não vai te dar uma resposta. Muitas vezes ela não vai nem saber a resposta porque é um assunto tão específico da sua área que só você realmente vai poder responder. Então, ela vai te dar a dúvida, ela vai te dar a antítese. E você vai poder realmente confirmar a fragilidade do artigo ou vai confirmar realmente que o artigo estava certo desde o início. Esse método, ele é bem mais demorado, tá? Ele recomenda mais atenção dependendo do artigo. Possa ser que você realmente precise até discutir com outras pessoas, mas é assim que você realmente vira um super especialista dessa área. E é justamente por isso que o método se chama o método Corvinal, é o método mais profundo de todos. E finalmente vamos para o método Sonserina. O que é que Draco Malfoy e os demais Sonserina querem? Eles querem os melhores resultados, com o menor esforço possível, eles são muito bons estrategistas. Algumas pessoas até os considerariam desonestos, mas é um método muito rápido e que vai te dar a ideia principal do artigo. Para o método Sonserina, eu uso a inteligência artificial NotebookLM, que é uma inteligência artificial em que você faz o upload do artigo e aí ele te entrega alguns tipos de material. E aí eu já explorei bastante o NotebookLM e o material que eu mais uso é o material de áudio. Você faz o upload do artigo no NotebookLM e escolhe que o NotebookLM te gere um áudio. Tem vários tipos de áudio que ele te oferece, mas eu já explorei alguns. O que eu realmente senti mais firmeza, o que realmente é melhor, mais eficiente, é o método Deep Dive, que é o método de mergulho profundo. Eu uso o método Sonserina quando eu não tenho tempo nenhum de ler um artigo e eu também não quero procrastinar completamente. Ou então quando é um artigo que não é muito bem da minha área, mas eu gostaria de entender e saber sobre o que ele fala. Por exemplo, quando eu vou para uma apresentação de um journal club, de uma área que não é exatamente a que eu estudo, ou quando eu vejo um artigo e estou curiosa sobre ele. O NotebookLM, ele é interessante porque ele faz explicações muito básicas. Ele explica como se você realmente fosse um leigo, não entendesse nada sobre o assunto, e ele explica lá do comecinho. Então, ele é excelente para te dar uma noção, para te fazer entender sobre o que é esse artigo, mas claramente ele não vai te dar a mesma profundidade que os outros métodos dariam. Então, ele é a forma muito rápida e que exige muito pouco esforço. Até porque no formato de podcast você não vai precisar de energia mental nenhuma para entendê-lo. É mais um aprendizado por osmose mesmo, bem facilitado, do jeito que a Sonserina gosta. O segredo de um PhD bem feito não é estudar horas e horas sem tempo para outras coisas e também não é ser um gênio. É simplesmente saber com que atitude você vai fazer cada tipo de tarefa. Ou seja, que casa de Hogwarts você vai escolher para ler esse artigo. Não escolha Corvinal quando você só precisa de uma Sonserina e também não gaste horas e horas lendo aquele artigo quando é um conhecimento que você não vai precisar naquela profundidade que só escutar um áudio já resolveria. O material com as instruções
para cada um dos 4 métodos de leitura e também com os prompts que você vai precisar vão estar aqui num documento na descrição. E me conta qual casa você mais usa e qual casa, na verdade, você precisaria estar usando mais. Se esse material te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir e comentar.